Escritório em São Paulo, e coordena esse encontro em São Paulo, queria pedir à operadora que explicasse qual é o momento oportuno para perguntas para aqueles que participam por telefone. Caso haja alguma pergunta durante a conferência, que não, por favor, digitar aquele ponto. Obrigada. E passamos imediatamente, então, a palavra para o ministro Bruno Dantas, agradecendo enormemente as suas reflexões. Muito bom dia, Gessner. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos que nos prestigiam aí com sua atenção para discutir um tema tão importante como esse da infraestrutura no Brasil. Gessner, para mim é um prazer muito grande voltar a te encontrar, voltar a falar sobre temas tão relevantes para a agenda nacional, como é essa pauta de infraestrutura. No passado, você bem disse, nós discutimos aqui algo muito relevante para a segurança jurídica, para a redução do custo Brasil, já que o custo judiciário é algo muito importante, um componente muito importante na vida das empresas, e o Código de Processo Civil, naquela ocasião, nós dizíamos, melhoraria, de alguma forma, o ambiente de negócios no Brasil, na medida em que as empresas poderiam ter uma forma de prever, né, pelo menos de estimar como o Poder Judiciário iria decidir os conflitos em torno de contratos e temas como esse. E agora eu volto a te encontrar para falar de crise de infraestrutura, para falar da necessidade que o Brasil tem de investimento em infraestrutura, para falar dessa crise fiscal que nos conduz a uma situação absolutamente delicada, porque a infraestrutura nacional tem tudo por fazer, nós não temos ferrovias, nós não temos rodovias dignas, nós não temos portos, e os nossos aeroportos, quem conhece a realidade dos Estados Unidos, da Europa, de outros países, sabe que também nós estamos longe de ter uma rede de aeroportos minimamente satisfatória. Então, a verdade é que no Brasil temos tudo por fazer, e isso não seria um problema em si, se combinado com isso, nós não tivéssemos uma crise fiscal absolutamente dramática. De modo que o que nós vemos hoje é um movimento do governo federal de tentar colocar o nariz para fora da crise fiscal, tentar reforçar o seu plano de investimentos em infraestrutura através de parcerias com o setor privado, porque no momento de crise fiscal aguda, evidentemente que o Tesouro Nacional não dispõe de recursos para fazer os aportes necessários. Então, é preciso que se transfira para o setor privado para que ele faça aquilo que sabe fazer bem, que é empreender, que é prestar serviços, evidentemente, que fiscalizado pelas agências competentes, mas é preciso, para tudo isso, também se criar um ambiente minimamente estável e minimamente previsível para que o setor privado compareça e faça essa contribuição. De toda sorte, nós, paralelamente a isso, e é muito triste ver que nos últimos 3, 4 anos, todas as vezes que o Brasil esboça uma reação, acontece algo que nos retira dos trilhos. E você citou muito bem, nós temos hoje uma crise política aguda, que ainda ninguém sabe qual é a extensão e nem quais serão as consequências. E, em meio a tudo isso, temos o Brasil real, que precisa produzir, que precisa viver, temos uma população carente de serviços públicos de qualidade, nós temos uma massa de 14 milhões de desempregados,
nós temos um déficit no Caixa da União, que é algo absolutamente assustador, pelo terceiro ano seguido, e olha que agora sim nós conseguimos enxergar com transparência o tamanho do rombo, porque antes havia a chamada contabilidade criativa, as pedaladas fiscais, que simplesmente impediam que a sociedade e os especialistas enxergassem o tamanho do rombo, e nesse aspecto o TCU teve um papel absolutamente fundamental ao propor ao Congresso a rejeição das contas da presidente Dilma Rousseff, tanto em 2015 quanto em 2016. E, claro, isso nos deu um choque de realidade, porque foi possível desnudar o tamanho do problema brasileiro. Claro que seria muita pretensão nossa, de qualquer instituição, na verdade, não só do TCU, mas de qualquer instituição, achar que, depois de tantos anos de opacidade, depois de tantos anos de falta de transparência, de medidas que impediam uma fiscalização adequada, de um ano para o outro, um órgão como o TCU teria condições de enxergar tudo. É claro que nós não temos essa pretensão, mas temos muita dedicação, muito esforço. Neste ano eu sou o relator das contas, vou viver uma situação bastante curiosa, porque a relatoria deste ano é referente ao exercício de 2016. Em 2016 nós tivemos um fato raro e inusitado: 2 presidentes da República, a presidente Dilma, que governou até maio, e o presidente Michel Temer, que governou de maio, que vem governando desde então, mas que, para o que nos interessa, é responsável pelas contas de maio até dezembro. Então, tudo isso está colocado no ambiente do TCU, e, ao mesmo tempo, eu relato para esse biênio, 2017-2018, todos os projetos de infraestrutura relacionados ao Ministério dos Transportes. Então, vejam vocês, embora haja uma falsa percepção de que se trabalha pouco em Brasília, eu quero dizer que, pelo menos no nosso caso, nós aqui trabalhamos muito. Eu sou testemunha, vendo aqui o trabalho no gabinete, sou testemunha disso. Mas eu queria fazer essa consideração inicial e, evidentemente, estou à disposição, vamos continuar a conversa. Perfeito. Muito obrigado, ministro. Eu acho que agora a gente pode, se a operadora quiser chamar as perguntas, e talvez, se pudesse dar a palavra ao Márcio, se ele tiver alguma questão. Eu apenas deixaria uma questão aqui para a reflexão do ministro. O ministro, em artigo recente, propôs uma maior coordenação dos vários órgãos que, de uma ou outra forma, participam em um processo de licenciamento e fiscalização das obras. Se o ministro pudesse sugerir e como garantir que o programa de parcerias de investimento continue andando. Eu sempre digo, em relação às reformas, ao ajuste fiscal, independentemente do nome do presidente da República, né, você vai relatar 2 presidentes do ano passado, independentemente do nome do presidente da República, é preciso continuar, é preciso realmente prosseguir, porque são processos complexos e há muita urgência, como o ministro bem colocou. Mas se a operadora quiser fazer uma chamada de perguntas e passar a palavra ao nosso sócio Márcio Abud, em São Paulo. Caso haja alguma pergunta, queiram, por favor, digitar asterisco 1. Muito bem, Márcio Abud falando. Queria mais uma vez agradecer ao doutor Bruno Dantas pela participação e pelo esforço, efetivamente, em fazer com que investimentos em infraestrutura avancem. Nunca é demais ressaltar a importância da infraestrutura, particularmente nesse momento de crise econômica forte, e que nos parece que é o principal motor para fazer com que a economia volte a crescer de modo sustentável. Então, a infraestrutura tem esse potencial de não só atender às nossas necessidades de falta de infraestrutura adequada, permite aumento de competitividade, como também gerar empregos e crescimento.
Então, acho que isso daqui é fundamental e gostaria de agradecer mais uma vez ao ministro e passar as perguntas assim que possível. O senhor Tomás Costa de Sá, da IBMEC, gostaria de fazer uma pergunta. Bom dia, ministro. Bom dia, Gessner. É com satisfação que Pelo viva voz, não tem som. Deixa eu ver. Acho que está viva voz. parece que o nosso Márcio... Alô, Márcio? Estamos aqui, Jéssica. Muito bem. Bom, então voltamos aqui, eu vi essa interrupção aí na ligação. Se pudesse repetir... O ministro pode responder. Por favor, senhor Tomás Costa de Sá, repassa a sua pergunta. Tomás Costa, ex-presidente da CVM. Fundamental para a atração de investimentos em infraestrutura. O Instituto IBMEC tem realizado eventos sobre esse tema, eventos sobre infraestrutura da aviação regional, eventos sobre a infraestrutura em geral no Brasil, e gostaria de enfatizar a importância do marco regulatório que dê mais autonomia às agências reguladoras, que devem ser agências de Estado, terem autonomia administrativa e financeira para poderem conferir credibilidade ao marco regulatório no Brasil. Muito bem, Márcio, podemos então ter a resposta do ministro? Obrigado. De fato, foi tocado um ponto bastante importante, eu diria até que central, em toda essa discussão de necessidade de investimentos em infraestrutura no Brasil. As agências reguladoras que foram criadas nos anos 90 passaram por uma transformação ao longo dos últimos 10, 15 anos, e definitivamente essa transformação, hoje nós vemos o saldo, não foi uma transformação positiva, porque nos 3 governos, desde Lula e de Dilma, o que enxergamos de uma forma bastante contínua foi um enfraquecimento das agências, uma redução da sua autonomia. Eu conversava esses dias com o presidente da ANATEL, o Juarez, e ele me relatava isso, que o orçamento que a ANATEL tem para a fiscalização é um orçamento absolutamente insuficiente. E aí nós vemos, foi quando foram instituídos o Fistel e o FUST, e hoje nós vemos, e o Tribunal de Contas da União fez uma auditoria em cima desses fundos, e percebemos que menos de 1% dos valores arrecadados no FUST e do Fistel são investidos com universalização de infraestrutura em telecomunicações e nas finalidades de fiscalização também para as quais eles foram instituídos. Então, o que se vê é que tem muita coisa fora do lugar. É claro que nós precisamos iniciar por esse ponto que o doutor Márcio Costa menciona. É preciso ter um marco legal que definitivamente conceda autonomia administrativa e financeira para as agências.
elas não podem ser uma caixinha dentro do ministério correspondente, porque isso tira delas autonomia. Como é que a agência vai disputar orçamento com os diversos órgãos dentro do ministério? Isso eu falo de agências, mas a gente fala também de CAD. Imagina, o CAD tem hoje, está dentro do Ministério da Justiça, então ele concorre no momento de se formular um orçamento, no momento de crise fiscal, isso se torna ainda mais dramático, com diversos outros órgãos, no caso da Anatel, no caso da NTT, no caso da ANEEL, no caso da ANTAC, da ANAC, tudo isso se repete. E a isso tudo se soma um aspecto também que foi identificado pelo TCU e foi enviada uma determinação para a Casa Civil para que adotasse providências, que era o problema de se desfalcar a diretoria das agências. Então, nós percebemos em um estudo, em uma fiscalização que nós realizamos aqui, que de todas as agências, 90% tinha passado por um momento de desfalque na composição da sua diretoria. E qual é o problema que emerge dessa situação imediatamente? É que eram chamados interinos que não tinham mandato, não tinham sido sabatinados pelo Senado Federal e podiam sair a qualquer momento, podiam ser destituídos a qualquer momento. Então, quer dizer, toda aquela concepção de agências que se formulou nos anos 90 para viabilizar o processo de desestatização, você sai a prestação de serviço público, tira a prestação de serviço público do Estado e leva para o setor privado, aliado a isso, a criação de uma agência independente que vai regular esse mercado, fiscalizar esse mercado, você põe por terra, porque sem orçamento e sem composição e sem mandato, definitivamente nós podemos falar de qualquer coisa, menos de agências, né? Então, sem dúvida alguma, que esse é um problema bastante relevante. No entanto, eu já colocaria um pouco de pimenta aqui na nossa conversa, porque para além dessas dificuldades das agências, nós vivemos hoje aquilo que o economista Raul Veloso chamou de apagão decisório. E eu, talvez sendo um pouco mais duro, eu estou chamando de infantilização da gestão pública no Brasil. Porque a grande verdade é que, diante desse quadro de instabilidade das agências e uma hipertrofia dos órgãos de controle, e eu já disse isso em algumas oportunidades, eu falo isso com muita frequência aqui no plenário do TCU e repito isso para os nossos técnicos, o papel do TCU não é escolher, não é fazer as escolhas de políticas públicas que são da competência do Poder Executivo. O papel do TCU não é se miscuir na discricionariedade administrativa. O papel do TCU é verificar se, dentro de um leque de escolhas que seria possível dentro da lei, se a escolha que foi adotada se encontra em aderência com os marcos constitucionais e os marcos legais. Nós não podemos, a pretexto de verificar economicidade, vantajosidade, pretender substituir a escolha do administrador público. Então, no ano passado, quando fui relator do setor de telecomunicações, eu repetia muito isso para os nossos auditores. Eu cheguei a suspender alguns termos de ajustamento de conduta entre a Anatel e empresas grandes de telefonia, mas porque eu entendi que havia ilegalidades, não porque eu pretendia substituir a preferência X ou Y da Anatel por uma minha. No momento, nós estamos caminhando para a ratificação de um termo de ajustamento de conduta referente a uma outra empresa, mas nós estamos nos deparando com diversos outros problemas. No entanto, o que eu tenho acenado para o mercado, para a própria Anatel, é que, da minha parte, eu pretendo aprovar rapidamente esse termo de ajustamento de conduta para que fique claro para todos que o TCU não tem restrições
a esse poderoso e importante instrumento de conversão de multas administrativas em investimentos em tecnologia, né, em banda larga, em investimentos em antenas, no caso de telefonia móvel, enfim. E isso pode, naturalmente, ser transportado para todas as áreas da infraestrutura nacional. Você veja, quando nós falamos de ferrovias, agora, recentemente, estávamos a discutir aqui no tribunal uma nova rodada de concessão de ferrovias. No caso de rodovias, a mesma coisa. Tomamos uma decisão no caso da subida da Serra de Petrópolis e vamos tomar uma outra no caso da Nova Dutra, também importante. Mas o que eu acho que nós temos de mais valioso nesse contexto todo é uma disposição dos ministros do TCU, e eu me orgulho de ser um dos que vem tentando capitanear isso aqui dentro, uma disposição para dialogar, para compreender os dramas do setor privado, para compreender os problemas que as agências enfrentam. Agora, é claro que isso não pode significar que o TCU vai negligenciar a fiscalização. Vamos manter a fiscalização de alto nível, que nós sempre fizemos, mas compreendendo qual é o nosso papel, né, que, como eu disse, não é de substituir o gestor público. Muito bem. Márcio, haveria mais perguntas? Temos uma pergunta aqui no YouTube da jornalista Thaís Tabuari. Ela ressalta a importância das parcerias público-privadas e ela comenta as vertentes políticas, e ela gostaria de saber como nós deveríamos reforçar essas parcerias público-privadas. Essa é a questão. Uhum. Eu considero também essa pergunta da Thaís bastante pertinente, importante. O que nós precisamos começar a mostrar, porque dizer, todos já estão cansados de ouvir, mas precisamos dar demonstrações concretas de que os órgãos de controle, e esse eu acho que talvez seja o aspecto central, os órgãos de controle não têm uma prevenção ideológica ao modelo. Muitas vezes, eu flagro aqui dentro do TCU e em outros órgãos de controle opiniões que têm pouco de embasamento teórico e muito de convicção ideológica. Nesses casos, eu simplesmente chamo uma equipe de técnicos aqui no tribunal e digo, olha, vocês me perdoem, mas não é esse o nosso papel. Se houver um fundamento técnico importante que tenha substância para nós acolhermos essa argumentação, tudo bem. Agora, nós não podemos partir do pressuposto de que a lei de licitações, por ser rígida da maneira que ela garante o espaço de atuação dos órgãos de controle e, portanto, como as parcerias público-privadas, falando assim de maneira geral, as concessões, como elas têm um espaço de atuação do privado maior, isso naturalmente reduz, em contrapartida, o espaço de fiscalização dos órgãos de controle. É natural que seja assim. E é natural também que aqueles que fazem o controle tenham uma prevenção ideológica a esse modelo, porque, evidentemente, que ninguém quer perder o seu naco de espaço na administração. Mas aí eu acho que é para isso que o órgão, como, por exemplo, o Tribunal de Contas da União, tem uma composição híbrida que ao fim e ao cabo, se mostra muito útil para os tempos que nós vivemos no Brasil. Porque uma composição de 9 ministros, dos quais 3 são indicados pela Câmara dos Deputados, 3 indicados pelo Senado Federal, e 3 que são nomeados pelo Presidente da República, no entanto, só um de livre escolha.
Um vem da carreira do Ministério Público, junto ao TCU, e o outro de auditores, que são servidores concursados aqui. Essa composição híbrida, em diálogo estreito e republicano com o corpo técnico da casa, é que permite alcançar soluções que sejam razoáveis, porque os homens e mulheres que vêm para compor o quadro de ministros do TCU, sem dúvida alguma, contém pessoas com vasta experiência pública, pessoas que viveram na gestão pública agruras da fiscalização. Então, evidentemente, são pessoas que saberão equilibrar os vários aspectos que estão em jogo e buscar uma solução que melhor atenda ao interesse público. Eu, pelo menos, me esforço muito para fazer isso. Eu que, embora tenha sido indicado pelo Senado Federal, eu vim do quadro de carreira do Senado. Eu tinha mais de uma década como consultor legislativo concursado do Senado Federal, fui consultor geral, mas eu convivia ali no ambiente do parlamento com as dificuldades que os políticos muitas vezes têm para levar a cabo uma agenda de políticas públicas importantes. Então, eu tento trazer aqui para o TCU essa visão, tento afastar um pouco aqueles vieses ideológicos. E de que maneira eu faço isso? Não é simplesmente no debate, é também exigindo que um relatório que me parece enviesado ideologicamente, que venha com fundamentos. Se o auditor conseguir apresentar fundamentos técnicos para justificar a sua visão ideológica, tudo bem, aí nós vamos discutir. Mas o que não se pode admitir de forma alguma é uma visão puramente ideológica. Muito bem, muito bem. Márcio, haveria mais perguntas, Márcio? Aqui pelo YouTube, não. Aparentemente, não tem uma pergunta mais. Desde logo agradecemos muito a pergunta do ex-diretor da CVM, atual diretor do IBMEC, Dr. Tomás Costa de Sá, a jornalista Thaís, agradecemos muito. Acho que aqui fica uma pergunta e talvez a oportunidade aí para as considerações finais do ministro. Uma pergunta nesse momento, né? O que nós podemos fazer para continuar o PPI a despeito de todas as dificuldades políticas? Porque nós sabemos que a preparação de leilões, de infraestrutura, a preparação das parcerias público-privadas é um processo muito complexo, demanda muito tempo e não há esse tempo a perder. Foi feito o leilão dos aeroportos, a meu ver, com sucesso, né? Eu acho que houve um esforço por parte do governo Temer, desde o seu primeiro dia, de dar prioridade ao PPI. Na minha visão, foram dados passos importantes. Infelizmente, talvez o ritmo não tenha sido o ideal, por diversas circunstâncias. O que é possível fazer agora? Quer dizer, a despeito de todas as dificuldades, eu me recuso a pensar que a gente tem que ficar de braço cruzado, aguardando um desfecho da crise para começar a agir. Eu acho que há muitas coisas a serem feitas, em particular na infraestrutura. O que a gente pode fazer, ministro? Realmente, é uma pena que o Brasil, mais uma vez, esteja vivendo uma crise política que tem a dimensão para paralisar os órgãos de Estado. Eu acho que essa tua visão, Gessner, ela deveria ser multiplicada não só no setor privado, mas, sobretudo, no setor público. De fato, nós não podemos simplesmente cruzar os braços. Assim, ninguém pode negar isso, uma crise política profunda, há sim questões muito grandes, estruturais, para equacionar do ponto de vista político. No entanto, eu vejo que, pelo menos naquilo que toca ao ponto de intersecção entre governo, setor privado e órgãos de fiscalização,
uma disposição para ir tocando uma agenda. Qualquer que seja a solução para a crise política, ela precisa passar pela compreensão de que essa agenda do PPI não é uma agenda do governo Temer, ela é uma agenda do Brasil e precisa ser privilegiada. Aqui, de nossa parte, e nós falamos pouco desse tema, mas foi de propósito, porque o Pacto pela Infraestrutura, evidentemente, está em suspenso, porque é um pacto que seria assinado pelo presidente da República, pelos presidentes da Câmara e do Senado e pelo presidente do Tribunal de Contas da União, mas eu penso que a essência do Pacto pela Infraestrutura pode e deve permear os nossos pensamentos e as nossas ações. Na essência, o Pacto pela Infraestrutura, ele pressupõe que os diversos órgãos incumbidos no Brasil de elaborar, de implementar e de fiscalizar os projetos de infraestrutura precisam convergir, precisam sentar numa mesa de discussão para que, sem que ninguém abra mão completamente das suas competências constitucionais, mas que haja um espaço de diálogo em busca de pontos de convergência e que, se nessa mesa algum dos órgãos, alguma das instituições for convencida imediatamente de que o seu ponto não tem aderência com a legislação, não tem aderência com o interesse público, que aproveite aquele momento para já corrigir. Porque o maior problema hoje do Brasil é que essas análises elas são feitas de maneira descoordenada e sequencial. Então, quer dizer, primeiro o projeto vai lá para o IBAMA para buscar uma licença ambiental. Aí leva 1 ano e meio para sair do IBAMA. Aí vai para a Fundação Palmares, porque a ferrovia ou a rodovia corta uma zona quilombola. Aí vai para a FUNAI, porque corta uma área indígena. Aí depois vai para a agência, e depois volta para o Ministério, e depois vem para o TCU. Quando passou isso tudo, já venceu a licença ambiental. Quer dizer, então é algo que maltrata aquele que não integra o Estado e, portanto, não é responsável por essa burocracia. O que eu penso é que esse esboço de Pacto pela Infraestrutura, ele é muito mais uma necessidade de apreensão de uma ideia do que propriamente de um papel que vai ser assinado. Claro que o papel tem uma simbologia importante, porque significa que o mandatário maior do país assumiu essa orientação e determina que os seus subordinados também assumam. Mas eu acho que isso já pode ser implementado. Eu penso que o PPI ele é uma agenda do Brasil, e, nesse sentido, nós precisamos robustecer os projetos de infraestrutura, que isso também é algo que aqui nas fiscalizações do TCU nós identificamos aos montes. Os projetos de infraestrutura são muito ruins, e são muito ruins por diversas razões, mas dentre elas, porque a empresa que muitas vezes investe alguns milhões de reais para elaborar um projeto não tem qualquer garantia de que ela nem vai ganhar o leilão e nem vai ser indenizada. Então, quer dizer, você não tem um órgão de Estado para, como já houve, né, a estruturadora brasileira de projetos, que, infelizmente, você veja até as boas ideias, o Brasil tem a capacidade de fazer da maneira errada. A EBP foi feita mediante convênio, uma coisa assim, com a fragilidade, eu não sei quem é que dá assistência jurídica a essa gente, porque poderia ser feito de diversas maneiras, menos por convênio. Você certamente conhece o formato jurídico da EBP, uma empreitada do BNDES, com diversas empresas, com bancos, enfim. Mas eu acho que essas coisas precisam ser feitas da maneira correta, né? Até para que elas tenham sustentabilidade. A EBP era uma ideia maravilhosa, mas que, infelizmente, se esvaziou porque adotou um formato jurídico inadequado. Eu acho que isso é possível corrigir para que o Brasil tenha um órgão, uma empresa, ou, enfim, uma instituição, qualquer que seja, que faça bons projetos,
que sejam projetos sólidos e que consigam obter aprovação em todas as agências de Estado. E aí sim, quando se parte de um projeto sólido, nós certamente teremos condições de simplificar a análise desses projetos, porque muito da hipertrofia dos órgãos de fiscalização e controle se dá por conta da fragilidade dos projetos de infraestrutura. Projetos que precisam ser aditivados a todo tempo, projetos que precisam ser mudados, projetos que começam com orçamento X e terminam com orçamento 10X. É claro que isso gera um sentimento nos órgãos de controle de que é preciso apertar mais e mais e mais. Eu penso que nós precisamos reverter essa espiral negativa, elaborar melhores projetos, simplificar a aprovação desses projetos, e aí, com isso, naturalmente, a fiscalização também vai melhorar, também vai deixar de apertar tanto. É claro que não é simples, mas nós precisamos começar em algum momento. E eu acho que a agenda do PPI é uma agenda que pode e deve ser adotada no longo prazo. Não é governo Temer, teria que ser uma agenda para 10, para 15, para 20 anos no Brasil. Porque é dramático nós concebermos que o Brasil muda contratos de 20, 30 anos por medida provisória. Isso é inaceitável. Quem é que vai colocar dinheiro no Brasil com uma insegurança jurídica dessa? O que nós vimos no caso das distribuidoras de energia elétrica é algo que nos enche de vergonha. Não é? Isso, para dar um exemplo, nós poderíamos falar de telecomunicações, nós poderíamos falar de ferrovia, de rodovia, de porto, de aeroporto. E, infelizmente, é assim em todas as áreas do Brasil. Eu acho que nós precisamos reverter isso, e, a partir dessa reversão, eu tenho certeza que ninguém nos órgãos de controle, aqui, pelo menos no caso do TCU, tem disposição para sabotar o Brasil. Pelo contrário, nós queremos que essa agenda floresça, frutifique e que a sociedade brasileira possa usufruir de um momento melhor das nossas instituições e do nosso setor privado. Ministro Bruno Dantas, muito obrigado por essa participação, pelas considerações finais. Eu acho que a gente... Pois não. Última pergunta pelo YouTube. Não sei se ainda há tempo. Há tempo. Temos 6 minutos, Márcio. Então, vamos lá, muito rapidamente. Rubens Filho, do Instituto Trata Brasil, pergunta se a crise econômica e política atual do país vai afetar a discussão sobre as necessidades de investimento no setor de saneamento. Márcio, pode repetir o nome o Trata Brasil? O Instituto Trata Brasil. Pois não, Rubens, que é um excelente estudioso aí do saneamento e muito ativo aí na área de saneamento pelo Instituto Trata Brasil. É claro que uma crise desse tamanho, como a que vivemos hoje no Brasil, ela afeta todos os setores. O que eu penso é que as agências de Estado, não as agências de governo, porque é natural que essas sejam atingidas, mas as agências de Estado, elas precisam descolar da crise política. Eu dou um exemplo. Eu aqui, no âmbito do TCU, tenho analisado uma série de projetos que vem sendo discutido com o PPI, e aí, nesse ponto, o ministro Moreira Franco teve uma iniciativa muito interessante. Ele levou para ser o secretário executivo do PPI um dos nossos técnicos mais destacados, o doutor Adalberto Vasconcelos, que era o coordenador de toda a área de infraestrutura aqui do TCU. Então, veja, a disposição do ministro Moreira Franco foi de não incorrer em erros, pelo menos aqueles que o TCU aponta com mais frequência. Levou um dos nossos principais auditores para trabalhar com ele, uma pessoa dinâmica, uma pessoa com uma boa visão de país, e está lá no PPI. Evidentemente que isso facilitou o diálogo conosco,
né? Porque muitos dos problemas que se vive aqui no tribunal deve-se à falta de diálogo. Por isso, essa minha proposta do Pacto pela Infraestrutura, para criar uma mesa para que as pessoas conversem. Eu exemplifico. O BNDES chegou aí ao Supremo Tribunal Federal contra uma decisão do TCU, porque não queria nos enviar o rating de uma grande empresa que tomou um empréstimo e havia uma suspeita de que essa empresa não preenchia os requisitos para obter aquele financiamento. Então, veja, um banco público estatal, que evidentemente é fiscalizado pelo TCU, vai ao Supremo Tribunal Federal para contestar uma requisição de documentos nossos. Nós só queríamos analisar se o rating da empresa era compatível com as regras do BNDES para a concessão do crédito. Nós tivemos esse mesmo problema com outras agências de Estado. Portanto, eu respondendo aqui ao Rubens Filho, eu penso que, é claro que não se pode ignorar a crise política, mas, ao mesmo tempo, é necessário que as instituições de Estado não se permitam paralisar. Aqui no TCU, nós não paramos um segundo sequer, continuamos analisando todos os projetos de infraestrutura que nos chegam. Eu tenho orientado a nossa área técnica para que faça essa análise de maneira rápida. Claro que os nossos auditores têm independência para emitir suas opiniões, mas a única coisa que eu peço é rapidez, celeridade, porque o Brasil não pode esperar. Naturalmente que os leilões são feitos pelo Poder Executivo, pelo Poder Concedente. Não evidentemente que as agências vinham num movimento de revalorização, né? O ministro Padilha dizia que desejava, até o final do ano, levar autonomia administrativa e financeira para as agências. Eu espero que, passando essa turbulência, tudo isso seja implementado. Agora, de novo, essa não pode ser uma agenda deste governo apenas. Isso tem que ser uma agenda nacional, e as pessoas que têm responsabilidade com o Brasil precisam adotar essa agenda. Isso vale não só para autoridades governamentais, mas também para acadêmicos, como o Gessner, e também para pessoas que pensam no setor privado. Isso é algo que não se pode deixar de lado em momentos de crise. Pelo contrário, deve se intensificar. Muito bem, ministro. Olha, nós agradecemos muito, tenho certeza que poderíamos conversar muito mais e nos beneficiarmos aí das suas considerações, mas eu acho que a gente retira aqui dessa discussão e agradecemos muito ao tempo dos amigos, dos clientes, de todos os participantes, e muito especialmente do ministro Bruno Dantas. Eu acho que a gente retira daqui essa visão de que a agenda da infraestrutura é muito importante e não pode ficar dependendo de desfechos ou discussões de curto prazo da crise política. Quer dizer, há questões de interesse de médio e longo prazo, mais gerais. Eu acho que nós deveríamos refletir sobre esse apelo do ministro, que a agenda do Programa de Parcerias de Investimento, que recebeu esse nome, foi concebido nesse formato no governo Temer, seja visto como uma questão maior, uma questão de Estado, e que deve ser abraçada por outros governos, os governos que vêm, suceder esse, para que a gente tenha o salto que ele indica no artigo. Hoje nós investimos em infraestrutura 2%, que é ridículo, 2% do PIB, e nós precisamos, para começar a resolver o déficit de infraestrutura, pelo menos dobrar esse percentual. Então, é para esse esforço que discussões como essa são muito importantes e, muito em breve, a gente terá a oportunidade de repetir esses exercícios. Muito obrigado a todos, um excelente dia e vamos trabalhar apesar da crise. Eu que agradeço e um grande abraço a todos.